Muito boa noite, queridos. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma rodada de entrevistas aqui pela viamorena.com, a TV dos internautas. Há mais de 13 anos criando conteúdo de qualidade para você. E hoje nós iremos dar continuidade em mais uma rodada de entrevistas com os nossos candidatos a vereador de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Para compor essa mesa, estou aqui ao lado dela, jornalista Natália Ian. Boa noite, Natália. Boa noite, Diogo. Boa noite a todos. É um prazer acompanhar novamente essa rodada de entrevistas, muito útil, né, para toda a população conhecer melhor os candidatos a vereador por Campo Grande aí. Isso aí. E hoje nós temos uma coisa interessante e bacana no programa de hoje, né? Vamos iniciar com um homem e fazer o fechamento com uma mulher. E, sem mais delongas, vamos ao que interessa, né, Natália? Vamos lá, que o pessoal está querendo ouvir aí o que o professor tem a dizer. Exatamente. A Natália fala de professor e nós estamos aqui nos estúdios do programa Conheça Seu Candidato com ele, professor Juari. É isso aí. Isso aí, meu irmão. Seja bem-vindo, é uma honra recebê-lo aqui. Obrigado, Diogo. Obrigado, Natália. Obrigado a todos que estão nos acompanhando. É uma honra muito grande estar aqui hoje nesse programa espetacular. E queremos saber mais e mais de quem é, né? Porque o pessoal vê e ouve falar. E hoje vamos conhecer um pouco mais da história, da trajetória, de como foi até chegar aqui. Tenho certeza que não foi fácil, mas aqui estamos, né? Professor Juari, natural daqui ou daquele nosso querido Mato Grosso? Natural de Jucimeira, no Mato Grosso. Nasci em 1978 naquela cidadezinha linda. Coisa boa. E você é filho de produtores, né, professor? Sim, sou filho de produtor rural. Fiquei até os 16 anos em Jucimeira, e quando me despertou a vocação para ir para o seminário, né, estudei para ser padre. E vim para Campo Grande fazer a faculdade de filosofia. No terceiro ano de filosofia eu saí, me casei, construí uma família, né? Tenho 2 filhos, a Andy, o Juarizinho, sou casado com a professora Elris. E esse é um pouquinho da nossa história. Maravilha. Professor, e como que foi esse contexto familiar lá em Jucimeira, lá no Mato Grosso? Você nasceu num lar de produtores rurais, né? Então, isso já nos dá algo a entender que você trabalhou no campo também. É por aí? Com certeza. Meu pai nunca foi de terceirizar serviço. Uhum. Então, meu pai tinha na fazenda leiteria, tinha também, plantava, né, milho, arroz, enfim, e a gente sempre estava ali junto com ele, atuando junto com ele. Então, a experiência na roça foi muito produtiva, por sinal. Eu quero perguntar aqui, então, o senhor trocou a roça pela escola, é isso? O senhor saiu da roça para estudar? Saí da roça para estudar. E isso aí, mesmo. como o senhor falou rapidamente aí sobre esse caminho que o senhor trilhou a partir da sua saída lá do Mato Grosso. Mas foi o que te chamou a atenção? Foi a escola mesmo? Foram os livros? Sim, eu sempre dizia o seguinte, a gente, às vezes, com aquela chuva e mexendo com gado, eu tenho 2 irmãos adotivos, e eu dizia para eles que o meu sonho era ser professor. E era um risadeiro danado, porque todo mundo imaginava que eu me tornaria advogado, ou agrônomo, ou veterinário, porque eu estava na fazenda. Mas o meu sonho era ser professor, é interessante. Então, mesmo ali na roça, né, mesmo ali trabalhando, eu tinha aquela expectativa, aquele sonho, que era de transformar, né, as informações em conhecimento, que é o que faz o professor, né? O professor, na verdade, essa terminologia de que o professor ensina, não, o aluno, ele vem com várias informações e você transforma aquilo que ele tem de informação em conhecimento. Então, meu grande sonho, mesmo lá no mato, mesmo lá na roça, era ser professor. Esse contato com o campo, eu não sei, porque quando eu penso em história, logo a memória fotográfica que eu tenho é de campo, né, de natureza, dessas questões assim. Esse contato com o campo que você contou que você, desde cedo, quis ser professor, né? E como que foi a decisão de se tornar um professor de história? Na verdade, a minha formação, eu sou formado em filosofia, terminei filosofia, e quem terminou filosofia até 2001 tinha habilitação na Universidade Católica Dom Bosco para fazer concurso em filosofia, sociologia e história.
e eu entrei no campo da história, né? Então, posso dar aula das 3 áreas, mas eu me concursei em história. Ah, maravilha. E isso é algo que temos em comum, né? Também estudei aqui na FATEL, né, na Unifil. E, professor, e como que foi essa migração de Mato Grosso para Mato Grosso do Sul, Campo Grande? Essa cidade maravilhosa, por sinal. Eu me sinto muito mais campograndense do que jucimeirense, né? Porque eu cheguei aqui em 97, era moleque ainda, um guri, né? Quando eu nasci em 78. E então cheguei aqui em 97, com 19 anos, e hoje tenho 42. Então a maior parte da minha vida eu fiz aqui em Campo Grande, né? Construí uma família, me dediquei ao magistério aqui em Campo Grande. Então essa mudança se deu por conta do seminário, que a gente ficava em Rondonópolis, no seminário menor, até o ensino médio. Eu ainda tive o privilégio de terminar o ensino médio em Rondonópolis e passar um ano, a gente chama de ano pastoral, na Catedral de Rondonópolis, né, com um padre, amigo meu, o padre Ginter Lendebraude, um alemão muito exigente, e graças a eles eu sou extremamente pontual nos meus horários, né? Esse padre, ele me ensinou muito isso. E para Campo Grande eu tinha que vir para fazer filosofia. Na verdade eu tinha que escolher, ou eu faria no SEDAC em Cuiabá, mas Cuiabá eu nunca gostei. Não fica triste não você cuiabano, mas eu não sou muito chegado por conta do calor. Campo Grande eu já gostava um pouco mais, e Tubarão, Santa Catarina, mas Tubarão ainda é muito longe. Então eu escolhi Campo Grande para fazer filosofia no seminário diocesano. Professor, o senhor fez filosofia, você está aqui Aristóteles, né, que ele fala que nosso caráter é o resultado da nossa conduta, né? O senhor acredita nisso, que todas as suas escolhas e tudo que o senhor galgou até agora te leva para essa conduta que você decidiu tomar de ir para a política também? Com certeza. E o próprio Aristóteles também fala que o homem é um animal político, né? Então, o que eu sempre vejo é o seguinte: as pessoas boas dizendo que não querem saber de política. Isso me preocupa. Porque se as pessoas boas não querem entrar para a política, fica do jeito que os ruins gostam, né? Então é triste, é complicado. Eu vejo, né, até formadores de opinião falarem que querem se afastar da política. Não quero participar, não gosto, é tudo a mesma coisa. Para mim isso é senso comum, é pensar muito pequeno diante de uma dimensão que é a política, né? Na verdade, a política, a terminologia, a palavra política vem de polis, da Grécia, grego. Polis significa cidade, cuidar da cidade, né? Então, a política, como perguntou a colega, eu concordo, sim, né, que você tem que manter seus princípios e sempre as suas ações têm que ser pautadas nisso, né, em valores, em princípios, e que nós chamamos na filosofia de axiomas, né? Professor Juari, e essa vida, digamos assim, sacerdotal, né, posteriormente professor, trilhando a estrada da vida, a filosofia é algo fantástico, né? E ser professor também nos ensina muito, aprendendo e ensinando, né, aquilo que se aprendeu. Nessa estrada da vida, Mato Grosso do Sul, Campo Grande, né? Isso, durante esse contexto de formação, tanto infantil, posteriormente a juventude, né, e agora a vida adulta, nessas caminhadas da vida, né? Isso, o que te motivou a tomar essa decisão corajosa de enfrentar umas eleições, né? Você falou agora há pouco a respeito que nós precisamos de pessoas boas para representar o povo, né? A sua vida observando o funcionamento político, porque como você falou desde o começo, nós concordamos plenamente, a vida é política. Querendo ou não, desde o momento que você acorda, você está tomando decisões, está negociando, né? E isso faz parte da vida. E como que foi ter essa decisão de enfrentar? Porque não é fácil, né? Mas é um ato de coragem, né? Como que foi essa decisão? Eu acredito assim, se a pessoa é boa, se a pessoa tem projeto, se a pessoa tem todos os comemorativos de representar com qualidade, e ela se acovarda,
né, ou por egoísmo, ou por medo, eu acredito que seja bem pior. Eu, particularmente, eu vi, junto de vários colegas, professores, a gente analisava isso desde que eu comecei em 2000, que nós precisaríamos sim ter alguém que representasse de fato e de direito a educação. E fomos assistindo situações extremamente assim estressantes e desanimadoras, até ao ponto da gente decidir lançar alguém. Então, é um grupo que começou em 2000, né, assim que eu saí de seminário, e esse grupo me colocou em 2012, me colocou em 2016 e agora em 2020, para que a gente tenha uma resposta positiva do grupo. É a sua terceira campanha, né? E as 3 vezes o senhor se candidatou a vereador, inclusive na última eleição municipal, o senhor teve uma quantidade expressiva de votos, né? E mesmo assim não entrou. Como que o senhor vê agora a atual campanha e o que o senhor trouxe de bagagem para esse momento decisivo? Na realidade, eu nunca fui mal votado. Se você pegar a campanha em 2012, 2.410 votos, nós tivemos candidatos que ganharam com menos votos que eu. Em 2016, 3.002. Eu tive mais votos que 11 vereadores na atual legislatura. O que a gente trouxe para 2020? Nós olhamos, o grupo parou, refletiu, e nós vimos o que nós erramos em 12 e o que nós erramos em 16. E quando eu falo errar, errar em estratégia. Por exemplo, muitos dos meus ex-alunos de 2016 não sabiam que eu era candidato. Você não consegue chegar no maior número de pessoas, às vezes, né? Hoje, em 2020, graças ao trabalho, graças à rede social, nós temos aí 31.500 seguidores na nossa página no Facebook, 2 perfis, o Instagram. Então, eu consegui chegar nos meus ex-alunos, né, e eu digo que agora, em 2020, as pessoas estão muito mais atentas a essa questão da política. E eu estou um pouco mais conhecido. Então, acredito que as possibilidades sejam melhores agora. Professor Juari, o senhor falou, né, e nós estamos batendo nesse tema, que a sua bandeira é educação, né? Mas a sociedade também, existem outros temas relevantes e importantes, né, imediatos. O senhor, em sendo eleito, pretende atuar com certeza na área de educação, e como será a estratégia política para que os outros eixos da sociedade possam também ser atendidos da mesma maneira? Muito bem, a educação para mim é o motor de toda a sociedade, né? Eu sempre falo que tem um fato que aconteceu na cidade de Eusébio, no Ceará. Tem uma estrada conhecida como Estrada do Fio, que todo mundo que conhece o estado do Ceará sabe que ali foi palco de sequestro, assassinatos e tantas outras barbaridades. E o que eles conseguiram? Por que conseguiu resolver a situação? Colocando uma escola de tempo integral, que a criança ia das 7 às 17 para a escola. No contraturno, quando a criança ia jogar bola, ia soltar pipa, o traficante atuava. Então, quando a criança passou a ficar na escola, de 7 a 17, indo para casa fazer atividade, essa mão de obra do traficante, ela foi prejudicada. Então, houve uma economia aí de praticamente 70% de criminalidade, uma economia boa, né? Um índice muito bom. Então, mostra que a educação ela é o motor de tudo, porque se você economiza, se você investe em educação, você vai economizar em segurança pública, você vai economizar em saúde. E as nossas pautas, saúde, eu acredito na saúde preventiva. Quanto mais você investe na saúde preventiva, na atenção básica, é muito mais barato, né? Acredito na questão da mobilidade urbana. Nós precisamos, Campo Grande, o trânsito ainda é travado, nós precisamos destravar isso aí, né? Acredito na questão da cultura, valorização da cultura, expressão regional. Nós temos ideias para tudo, né? Uhum. Professor, o senhor estava falando sobre a questão da educação. A gente sabe, né, que só a educação salva mesmo, né? E o senhor falou de outras propostas. Tudo isso que o senhor tem apresentado para a população tem sido um chamariz para algumas pessoas te apoiarem. O senhor comentou que alguns jovens, né, até ex-alunos seus, estão te acompanhando aí na atual campanha. Isso é uma força para a sua campanha, para o seu projeto?
Com certeza. Ao invés de perder tempo falando mal dos outros, a gente já mostra propostas, né? O que nós temos de propostas. E quem me conhece, o aluno que me conhece, que conviveu comigo, e às vezes até mais do que com o pai e com a mãe, sabe que eu sempre fui de falar e fazer. Então isso credencia. Eu hoje ando em Campo Grande, vejo, né, e reconheço muitos ex-alunos, alguns já formados, né, vários professores que foram alunos meus, advogados, médicos, estão aí encampados, acreditando porque me conhecem. Então, com certeza, o exemplo arrasta, né, não tenho dúvida disso. Professor Juari, nós temos, infelizmente, exemplos, né, de vereadores que, antes da eleição, eles são acessíveis, eles são fáceis, eles vão até a comunidade, vão até as pessoas, tem essa ponte direta, né? Aí, após eleitos, são aqueles que ficam só nos seus gabinetes e é até difícil ter acesso a eles, né? O senhor, em sendo eleito, irá visitar a comunidade, saber das necessidades do povo, da sociedade de Campo Grande? Ótima pergunta, Diogo. De todas as reuniões que eu fiz até hoje, se eu disser para você que o que eles mais falam é da questão do acesso no pós-eleição, é bem isso mesmo. Eles reclamam. Quando você pergunta o que vocês mais, qual é a maior frustração, 90% é que não tem acesso ao parlamentar. E as críticas deles em relação à Câmara é que agora, no período de Covid, todo mundo sumiu e assim por diante. Esse acesso, Diogo, eu darei, né, e de várias maneiras, tanto pelas redes sociais como de maneira presencial. Né, eu tenho um costume nas reuniões de deixar o número do meu WhatsApp, meu celular. Então, assim, eu quero ser um político, um vereador ativo, né, um vereador presente, até porque o vereador que não tiver essa qualidade é de um mandato só. Fica 4 anos e o povo dispensa. E a gente sabe também que muitas pessoas não conhecem a função de um vereador, né? Além de propor as leis, o vereador tem um papel muito importante que é de fiscalizar, né? Então, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso para quem não conhece essa função e como que o senhor vai atuar nessa frente. Isso é importante. Tem um livro, você que está nos assistindo, tem um livro de Barão de Secondá de Montesquieu, chama-se O Espírito das Leis. Então, esse cara, ele, no período do absolutismo, um grande estudioso, ele dividiu, ele fez a chamada tripartição dos poderes. Criou executivo, legislativo e judiciário. Ali ele define a função de cada um, apesar que, infelizmente, no Brasil isso não é levado a sério, né? Hoje o presidente da República, por exemplo, ele indica o ministro do STF, que vai julgá-lo depois. É esquisito. O Barão de Secondá de Montesquieu deve revirar no túmulo. Mas dentro do legislativo, a função primordial é essa: elaborar leis, interpretar texto, diferenciar um texto narrativo de um texto dissertativo, no mínimo. E, é claro, fiscalizar um orçamento de quase 5 bilhões que nós temos para 2021. Então, o vereador, ele não pode ser subserviente ao executivo, ele não é funcionário do prefeito. Não estou dizendo que o vereador tem que ser oposição ao prefeito, mas o vereador, ele tem um papel fundamental, que é a defesa da população, e é ele que liga a pessoa do bairro à prefeitura. Então, às vezes, o prefeito não está sabendo de uma determinada situação de um bairro, e o vereador é esse que faz essa ligação entre o executivo e o legislativo. Essa é a função do vereador também. O problema é que a maioria das vezes desaparecem, não atendem, né, e, infelizmente, como disse o Diogo no início, acabam se elegendo e desaparecem da base. Exatamente. Professor, nós vamos dar um minutinho para o senhor se recompor, tomar uma aguinha aí, né? Nós vamos para uma vinheta e já voltamos. Você que está aí nos assistindo, compartilhe esse conteúdo, mande para os seus amigos, mande para os seus grupos, deixe sua pergunta, sua sugestão em instantes. Já voltamos, tá legal? Obrigado. Em novembro, milhões de eleitores brasileiros vão às urnas escolher prefeitos e vereadores. Mas você sabe quais são as funções de um vereador?
vereador faz parte do poder legislativo da cidade. É um representante da sociedade. É ele que elabora projetos de lei que depois vão ser votados na Câmara Municipal. Também é responsabilidade do vereador fiscalizar as ações da prefeitura, principalmente no que diz respeito ao cumprimento da lei e à boa gestão do dinheiro público. A eleição para vereador é proporcional. Isso significa que nem sempre os mais votados conseguem um cargo na Câmara Municipal. Isso porque o Código Eleitoral prevê a aplicação dos quocientes eleitoral e partidário para esse tipo de votação. O quociente eleitoral é o número de votos válidos dividido pela quantidade de vagas. Por exemplo, se na votação para vereador forem confirmados 9.000 votos válidos e existem 9 vagas, o quociente eleitoral é igual a 1.000. Para saber o quociente partidário, é só pegar a quantidade de votos recebidos por todos os candidatos do partido e dividir pelo quociente eleitoral. Nessa mesma eleição imaginária, por exemplo, se um partido recebeu 2.000 votos, vai ter direito a 2 vagas na Câmara Municipal. Essas vagas vão ser ocupadas pelos 2 candidatos mais votados do partido. Voltamos diretamente dos estúdios do programa Conheço Seu Vereador, nessa semana que antecede as eleições, né, Natália? É, isso mesmo, e a gente está conseguindo aí entender muita coisa. O professor está dando uma aula para a gente aqui. Exatamente. Eu vou fazer uma pergunta para ele que está inculcado na cabeça de todos os professores de Mato Grosso do Sul, né? Porque, até eu quero saber. Professor Juari, é o seguinte, normalmente o salário do trabalhador, a tendência é aumentar, né? É difícil você ver, mas ainda vemos o salário dos trabalhadores diminuir, infelizmente, nos dias de hoje. E o pior ainda é quando é cortado o salário de um professor, que ele é o mestre, ele que prepara a sociedade para o dia de amanhã, né? E nós tivemos um episódio aqui no ano de 2019, triste e trágico, que foi a redução do salário dos professores estaduais. Em sendo vereador, uma das funções do vereador é propor, né, leis para que os trabalhadores melhorem suas condições de trabalho também. O senhor estando ali, o que a população de Campo Grande pode esperar do vereador professor Juari? Pode ter plena certeza, absoluta certeza, que eu votarei contra qualquer projeto de redução de salário, de direito, de servidores, não só da educação, saúde, segurança, qualquer servidor. É importante salientar, Diogo, e muito boa a tua pergunta, que eu não era e não sou deputado estadual. O projeto passou na Assembleia Legislativa. E ao contrário de que alguns sindicatos falam, o projeto passou justamente porque um deputado do partido deles chegou atrasado. Então o projeto passou pela Assembleia. E na Câmara Municipal, meu posicionamento é totalmente diferente da Assembleia. Eu votarei contra, né, já declaro meu voto, não só para professor, para qualquer servidor que veio propostas de redução de salário, de diminuição de direitos, serei contra. Inclusive, Diogo, quero aproveitar e dizer que eu seria um defensor dos trabalhadores administrativos, né, porque hoje eles vivem numa situação extremamente caótica no que tange a questão salarial, que é triste, é vergonhoso. A legislação estabelece, preconiza que nem o servidor pode ganhar menos com salário mínimo, desculpa. E infelizmente administrativo hoje recebe menos que um salário mínimo. Então nós vamos estar lutando para o plano de cargos e carreira e remuneração do administrativo também, além de salvaguardar o direito dos professores, né, do magistério. Essa será uma defesa nossa. Professor Nieltzi, me corrija se eu estiver falando errado o nome, mas ele disse que ele não sabia o que queria ser, mas ele sabia muito bem o que não queria se tornar. Não é o seu caso, o senhor sabe o que o senhor quer ser e o senhor sabe qual é o caminho que o senhor está trilhando aí para chegar nesse fim. E o senhor está preparado, o senhor se sente preparado? Essas 3 campanhas anteriores, 2 campanhas anteriores, te prepararam para esse momento agora, para assumir, no caso de uma vitória, como vereador de Campo Grande? Com certeza, com certeza. Eu tenho muito claro o que eu quero na minha vida. Sempre foi assim. Sempre fui muito determinado. E eu tenho certeza de que a minha atuação
dentro da Câmara Municipal, vai ser uma atuação muito tranquila e eficiente. A oposição, geralmente a gente fala, faz oposição ao prefeito, não. E geralmente eu farei, se chegar a ser eleito, eu farei oposição àquilo que vai tirar direito, aquilo que vai atrapalhar a população. Mas tudo aquilo que for bom, independente de quem for o prefeito, a gente tem que atuar em favor da população. Tá? Então, sei com tranquilidade o que eu quero e onde quero chegar. Maravilha. Professor Juari, o que Campo Grande pode esperar do vereador professor Juari? Muito trabalho, muita competência, acesso. Acho que essa é uma bandeira que as pessoas precisam saber onde está o professor Juari, onde localizar, como cobrar. Aí também vai um alerta para o eleitor. Não adianta você votar no professor Juari e desaparecer. Você tem que cobrar, você tem que mandar mensagem, você tem que ir nas sessões, você tem que participar, você tem que pedir indicações, requerimentos, você tem que fazer o seu papel enquanto eleitor. Porque às vezes você vota e não acompanha a vida do seu candidato, do seu parlamentar. Eu acompanho. Todos aqueles que eu votei em 2018 para deputado estadual, federal, para todo mundo eu acompanho e vejo assim, para e passo mesmo, para ver o que está fazendo, se os projetos vão de encontro com aquilo que eu defendo. Então o eleitor tem que ter essa participação, ele tem que cobrar nas redes sociais, no telefone particular, ir pessoalmente na Câmara. Tá? Então pode ter certeza que eu estarei preparado aí para dar essa resposta. Professor Juari, o que o senhor acha da ficha limpa? É uma obrigação. Eu acho feio o candidato aparecer no programa eleitoral dizendo sou ficha limpa. Menino, se você é candidato, no mínimo você tem que ser ficha limpa. Isso não é privilégio, não. Isso aí é obrigação. O cidadão é ficha limpa, por que você, candidato, não deve ser? Ser ficha limpa é dever de todos nós. E se você é candidato, prioritariamente você tem que ser ficha limpa. Professor, essa campanha foi diferente de todas as outras por conta da pandemia, foi tudo online, né? Praticamente quase tudo. Como que o senhor se adequou a isso e como que vocês enfrentaram também se tiveram algum problema com fake news? Olha, fake news a gente tem, né? Infelizmente, a nossa lei ainda ela é muito branda, é muito calma. E, infelizmente, joga-se o nome das pessoas nas redes e depois você tirar, mesmo que você ganhe judicialmente, mas você já foi prejudicado. Né? Eu digo para vocês que a nossa campanha foi e está sendo até quinta-feira muito bonita. As pessoas estão nos acompanhando, as redes sociais, como vocês disseram, tem sido assim fundamental. Né? Tanto é que pensando na proteção das pessoas, pensando nos protocolos de biossegurança, eu vou fazer na quinta-feira um encerramento de campanha numa live da Vitória. Eu não quero colocar 1.000 pessoas, 2.000 pessoas num ginásio e ser irresponsável para contaminar, né, espalhar o vírus. Né, eu estaria dando um mau exemplo se assim eu fizesse. Então eu decidi, junto com a nossa equipe, que nós faremos a live da Vitória, onde todos irão acompanhar via Facebook. Eu vou estar falando das nossas propostas, o que a gente pensa, para não ser irresponsável de lotar um espaço e passar para frente esse vírus que está matando ainda, né, que está contaminando e que não acabou. Professor Juari, o pilar da sociedade é a família, né? O senhor é casado, tem 2 filhos. Como que é a participação da família e o apoio nesse momento de campanha? Importantíssimo, né? A gente conversa muito lá em casa. Se eu fosse por vontade da esposa e dos filhos, eu não seria candidato. Eu fiz toda uma conversa, expliquei para eles, né, que a gente precisa ter alguém nosso, alguém responsável, alguém que possa nos auxiliar, né, e auxiliar os outros, porque não adianta eu ter minha família, eu estar bem, concursado, trabalhando, e a sociedade. Então, no início foi complicado, mas eu fiz o convencimento e hoje eles estão tranquilos. Minha filha acompanha a rede social, meu guri também, e a minha mulher também atua muito tranquilamente. Bom, o senhor está falando que tem esposa e uma filha em casa, então não vou poder fugir da pergunta, né?
dessa questão da representatividade feminina também, inclusive na Câmara Municipal, né? A gente sabe que os partidos tiveram que se adequar a isso e como candidato que já concorreu em outras eleições, como que o senhor vê a questão da participação da mulher na política? Eu acho vergonhoso a gente ter uma Assembleia Legislativa com 24 deputados estaduais sem nenhuma mulher. A mulher precisa escolher representantes. Às vezes, e me dá até uma dorzinha de cabeça, eu converso com algumas mulheres que falam que não votam em mulher. A mulher tem que ter uma participação, a mulher tem que ter a defesa, né, e inclusive é lei, a mulher tem que ter uma participação mais ativa. E como que ela consegue? Quando existe uma representatividade, né, no sufrágio universal, que é o voto. Então, ter mulher dentro da Câmara Municipal, na Assembleia, no Congresso, é uma obrigação. Nós precisamos, né, de dar esse espaço. E é legal, está na lei, e eu acredito que a mulher contribui muito para a sociedade, porque, infelizmente, existe preconceito, sim, existe salário diferenciado, existem piadinhas, a mulher nada pode, né, o homem tudo pode, e a sociedade é muito hipócrita, né? Então, nós precisamos que a mulher mantenha, assim, um destaque, porque a mulher é capaz, né? Não tem esse negócio de sexo frágil, não. Eu conheço mulher muito mais determinada do que certos homens. Maravilha. Natália, mais alguma pergunta? Não, é isso, professor, foi muito esclarecedor, né? Agradeço aí a sua espontaneidade, sinceridade, né, de abrir aí a sua vida e a sua trajetória até aqui. Boa sorte. Muito obrigada mesmo. Professor Juari, estamos caminhando para o fim, então, e nós temos um bate-bola com 3 perguntinhas. Eu vou mandar daqui, o senhor manda o que vier na cabeça aí de primeiro. Perfeito. Então vamos lá. Deus. A base de tudo. Sucesso. Faz parte se Deus estiver contigo. Futuro. A Deus pertence. Isso aí. Professor, nós só nos resta agradecer a sua presença, a sua paciência conosco. Tivemos uma questão aqui com o horário e o senhor prontamente nos atendeu, teve paciência conosco aí, chegou com muito tempo de aí para poder se organizar. Nós queremos agradecer e desejar sucesso. Obrigado, agradeço a vocês pela oportunidade. Aí que Deus nos abençoe sempre. Professor, como nós fazemos com todos os candidatos, agora é o minuto que o senhor tem para deixar e para mandar um recado para todos os eleitores que estão nos assistindo e irão nos assistir. Eu sempre digo o seguinte, que se você participar do processo eleitoral, os 29 vereadores serão eleitos. Se você não participar, os 29 serão eleitos. A grande diferença que tem quando você participa é que você fez sua parte. Mesmo que o seu candidato seja eleito e não te represente como você quis, mas você fez a sua parte enquanto cidadão, você cumpriu o seu papel de cidadão. Agora, quando você deixa o candidato que outros escolheram estar lá por 4 anos, aí é triste. Significa, infelizmente, que você é massa de manobra. Então, escolha bem seu candidato, analise a vida do seu candidato, se realmente ele é aquilo que fala que é, porque é muito fácil falar. Então, analise antes de votar, porque depois que você apertou e confirmou, não tem mais jeito. São 4 anos que, infelizmente, talvez você não terá chance de rever a sua decisão. Então, aquele que ainda não tem candidato, que são 60%, pense bem, analise bem, veja as qualidades e olhe principalmente a vida do seu candidato. Um grande abraço a todos. Isso aí, esse foi o professor Juari, candidato a vereador por Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Nós vamos